Bom dia, Brunão. Bom dia, Yasmine, Felipe. Bom dia, bom dia. Thelma. Não, Brunão, que é isso, cara? Já estamos aqui, ó, 100%. Mil por hora. Bom dia, Melissa. Bom dia, Douglas. Bom dia, Rê. Mais um dia. Bom dia, Ferreiros. Bom dia para vocês que acreditam que pode ter um resultado maior do que vocês têm hoje. Se você é essa pessoa, seja muito bem-vindo. Se você é a pessoa que está satisfeito com os resultados que você tem, você não quer ter o esforço, você não quer gastar a energia para buscar um resultado maior, para buscar um progresso, para passar pelo processo de forjamento, não perca tempo com essa live, vai fazer outra coisa, porque aqui a gente fala com as pessoas que estão buscando um resultado maior, que estão dispostas a transformar todos os seus dons e talentos em resultados, tá bom? Seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui, todos os dias de segunda a sexta-feira estamos aqui às 7h36 da manhã para falar sobre assuntos deixa eu mudar minha internet aqui, peraí, deixa eu mudar o meu Wi-Fi, um minutinho. Agora sim, vamos nessa. Então, todos os dias estamos aqui às 7h36 da manhã para falarmos sobre assuntos que contribuem no nosso processo de transformar nosso dom e talento em resultado. Começamos o dia falando sobre coisas que vão nos impulsionar, que vão aumentar a nossa frequência para iniciar o nosso dia de uma maneira muito diferente. Então imagina só, você tem os resultados que você tem hoje porque você consome as mesmas coisas, porque você vive no mesmo ambiente, porque você se relaciona com as mesmas pessoas. Por isso. Então, a partir do momento que você começar a fazer algo diferente, aprender algo diferente, se relacionar com pessoas diferentes, estar em ambientes diferentes, naturalmente você vai ver coisas diferentes acontecendo na sua vida. É assim que funciona, é um princípio, não sei o que estou falando, é uma lei. Então, quando a gente entende isso, a gente busca mais disso e, consequentemente, a gente tem resultados diferentes. Tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar, o assunto de hoje tá maravilhoso. Antes da gente começar, clica no aviãozinho, manda para 3, 4 amigos, principalmente para os amigos próximos de vocês. Por quê? Porque quando você se desenvolve sozinho e o seu ambiente não é um ambiente de desenvolvimento que prega sobre isso, você vai ter o seu crescimento limitado. As pessoas vão te puxar para baixo. As pessoas vão te fazer acreditar que você está errado, que isso é coisa de maluco. Então você precisa trazer as pessoas ao seu redor junto com você para você criar um ambiente de desenvolvimento. Isso vai acelerar o processo de você enxergar os seus resultados, tá bom? E um segundo motivo para você enviar a live para os seus amigos é que quando você faz isso, naturalmente você está fazendo um daqueles pilares que a gente comentou em outras lives, que é o que? Que é o contribuir. Quando você contribui, você é merecedor de crescer ainda mais. E aí, consequentemente, coisas melhores chegam para você também. Outras pessoas te ajudando, porque vira um ciclo. Então é crescer e contribuir, crescer e contribuir. Tá bom? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre duas coisas, basicamente. Basicamente, sobre o que fazem com que as pessoas desistam nos momentos de pressão. E o segundo momento, nós vamos falar sobre as nossas certezas. Será que aquilo de fato que a gente acredita, aquilo de fato que a gente acha que sabe, é o que pode nos guiar para ter um resultado acima da média? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. Quando eu comecei a conversar com as pessoas aqui, quando as pessoas começaram a vir até o Forjando, as pessoas que tinham um resultado muito expressivo, a primeira coisa que me chamava a atenção era o seguinte: como é que essas pessoas que têm um resultado acima da média, elas conseguem suportar todos os desafios,
suportar todos os momentos de pressão da vida delas. Por que é que as pessoas, a maioria das pessoas, desistem quando chegam os momentos de pressão, quando chega o deserto, quando chegam os desafios? Qual é a diferença que faz com que uma pessoa consiga suportar e outra pessoa desista de continuar? E aí, quando a gente acha esse ponto em comum, esse fator determinante, a gente consegue ser muito mais assertivo na hora de forjar o resultado. Por quê? Porque o que diferencia das pessoas que têm um resultado muito expressivo e das pessoas que não têm é que as pessoas que têm esse resultado, elas não desistiram. Tá, mas se o fator é não desistir, o que faz essas pessoas não desistirem? A gente queria ir muito mais a fundo. Por quê? Porque na internet hoje você encontra muitas falácias, você encontra muita teoria bonita. Então você escuta os gurus falando, não desista, não pode desistir, é só não desistir, mas beleza, mas isso a gente já sabe, né? Qual é o fator determinante que faz algumas pessoas não desistirem? E aí, nessas 120 entrevistas que a gente realizou aqui, a gente começou a perceber que o fator determinante para você não desistir, para você criar essa resiliência, era o nível de paixão por aquilo que você buscava, ou o nível de paixão por aquilo que você fazia. Então olha só, quando a gente conversou com, por exemplo, um nadador, o cara que tinha um resultado acima da média, na natação, por exemplo, ele era apaixonado pela natação. Ele era apaixonado por aquilo. Ou ele era apaixonado por aquilo que a natação poderia lhe proporcionar. Você não vai conhecer alguém, dificilmente, alguém, por exemplo, de um esporte que tem um resultado acima da média, que é apaixonado, na verdade, por outro esporte. Por quê? Porque se essa pessoa que pratica natação, ela fosse apaixonada por ciclismo, ela não teria forças o suficientes para perseverar nos momentos de pressão, quando a natação impusesse isso para ele. Então, provavelmente, a chance dele desistir aumentaria muito, tá? Então, outro ponto que a gente percebeu. Quando a gente conversava com um empresário acima da média, ele era apaixonado pelo negócio dele. Ele era apaixonado pela solução que o negócio dele trazia. Ele era apaixonado por aquilo que o negócio dele lhe proporcionava. Então, a gente começou a observar que o que separavam as pessoas que desistiam ou não era o tanto que elas estavam apaixonadas por aquilo que elas estavam fazendo ou buscando. O seu nível de paixão, ele é proporcional ao tanto de pressão que você consegue aguentar. E o tanto de pressão que você consegue aguentar é proporcional ao tamanho do resultado que você consegue gerar. Então olha só, como que você sabe o quão longe você consegue ir? É simples. Se pergunte o quanto você gosta daquilo que você está fazendo. Porque a hora que chegar um momento de desafio, porque ele vai chegar, independente do segmento, independente do que você faça, ele vai chegar. É um processo natural da vida. A hora que chegar esse deserto, esse momento de pressão, o que vai determinar se você vai suportar ele ou não é o tanto que você está envolvido com aquilo que você está fazendo. Então, quando você for começar algo, quando você for trabalhar com algo, quando você for desenvolver uma nova habilidade, você precisa se perguntar: o quanto eu estou apaixonado por isso? O quanto eu amo isso? Porque lá no final, as pessoas que começaram com você, o que vai determinar quem vai mais longe ou não, quem vai suportar mais esses desafios, é quem está mais apaixonado, pô. Você entende? Então, é por isso que existe uma frase muito clichê que diz que você deve trabalhar com o que você ama. Na verdade, o que essa frase quer dizer?
Todas as vezes que você trabalhar com o que você ama, você vai suportar mais pressão. E toda vez que você suportar mais pressão, você vai conseguir ter um resultado maior. Você vai conseguir se destacar das pessoas. Por quê? Porque a etapa da pressão, ela naturalmente vai filtrar muita gente. Vou usar um exemplo aqui que aconteceu comigo fazem alguns anos, mas que mostrou exatamente essa situação do filtro natural. Então, teve uma época da minha vida em que eu não tinha muito recurso financeiro, a ponto de não ter dinheiro nem para pagar uma academia. E aí o que eu fazia? Eu queria me exercitar e eu resolvi ir correr, né? Porque eu não tinha dinheiro para ir para academia, então eu resolvi ir correr. Aí eu levantava todos os dias bem cedo, por volta das 5h30, 6 horas da manhã, e eu saía para correr, lá no interior de Santa Catarina. E quando eu ia correr, eu encontrava muitas outras pessoas correndo no mesmo horário. E isso me surpreendeu muito. Falei, cara, quantas pessoas correm aqui, né? E aí, teve um dia que começou a chover enquanto eu estava correndo. E nessa de começar a chover, eu percebi que muitas pessoas começaram a ir para debaixo de uma marquise. Sabe, debaixo de um telhado de uma loja que fica na calçada. Muitas pessoas começaram a se abrigar ali. E eu continuei correndo. No outro dia, quando eu acordei, já estava chovendo. E aí eu pensei, putz, será que eu vou correr ou não? E eu falei, não, eu vou correr. E fui correr na chuva. E eu encontrei 20% das pessoas que estavam lá. O que eu entendi com isso? Quando você está no meio do percurso, começou a chover, algumas pessoas já se abrigaram. Ou seja, já existe menos pessoas ali naquele ambiente. O filtro natural, a chuva é algo natural. Já tirou algumas pessoas daquele cenário. No outro dia, quando já amanhece chovendo, existe um número menor ainda de pessoas correndo. Ou seja, você precisa encarar os desafios como algo benéfico. Por quê? Porque esses desafios, eles naturalmente vão tirar várias pessoas desse caminho. Vão tirar vários concorrentes seus do jogo. Porque essas pessoas, elas não estão apaixonadas o suficiente por aquilo que elas estão fazendo ou por aquilo que elas estão buscando. E aí esse filtro natural, ele vem justamente para selecionar as pessoas que realmente querem alguma coisa de verdade das pessoas que não querem. Então você precisa se perguntar o seguinte: o que de fato você quer de verdade? O que de fato faz o seu coração bater mais forte? O que de fato vibra dentro de você? O que de fato você é apaixonado? Porque quando você encontra isso e quando você começa a exercer isso, a tendência é que isso que você está realizando se destaque de outras pessoas que não gostem tanto daquilo que você faz. Você entende? Então, o lance da paixão, ele é um fator determinante para dizer quem vai mais longe ou não. É muito mais fácil você se destacar em algo que você é apaixonado. Então, por exemplo, eu era apaixonado por me comunicar. Eu gostava muito de conseguir explicar algo por alguém. Então, quando eu me encontro no Forjando Resultados, nisso que a gente faz hoje, no primeiro dia eu tive a certeza que não importa o que acontecesse, a não ser que fosse Deus mandando eu parar, mas fora isso, eu tinha certeza que eu não ia parar. Eu tinha certeza que não ia desistir. Eu tinha certeza que qualquer dificuldade se tornaria menor. Por quê? Porque o nível de paixão por aquilo que eu estava exercendo era muito grande, cara. E todas as vezes que você tiver que fazer algo e você ficar meio puto de fazer aquilo, pode ter certeza que a chance de você desistir no primeiro desafio é muito grande.
Então, o fator desistência, ele está atrelado a isso, ao nível de paixão por aquilo que você busca. Biblicamente, tem uma parte, tem um versículo onde Jesus ele diz o seguinte, que mesmo que outras pessoas usassem as mesmas palavras, o que ia mudar é o tanto de amor que tinha naquilo ali. Ou seja, se as palavras dele não tivesse amor, nada disso funcionaria. O que a gente pode pegar de paralelo com isso é o seguinte. Nesse caso, ele estava falando da mensagem, do tocar as pessoas com aquele sentimento, com aquele amor, com aquela paixão. Mas a gente pode pegar o mesmo princípio e colocar naquilo que a gente gosta de fazer. Se aquilo que você faz não tem esse amor, não tem essa paixão, não tem como se destacar. Por quê? Porque quando vier os primeiros desafios naturais, eles vão te tirar do mercado. Então, lembre-se de algum momento em que você desistiu na sua vida, em que você abriu mão de continuar de alguma coisa. Lembre-se. E aí, você lembra o quanto você gostava daquilo. Com certeza, a maior chance é que você fale assim, putz, nem gostava tanto daquilo. Por quê? Porque se a dor é maior do que a recompensa, não faz sentido continuar, pô. E é isso que inconscientemente acontece na gente. Quando a dor que a gente está passando num processo de desafio, de deserto, é tão maior do que aquilo que a gente consegue enxergar de benefício, de recompensa, de amor, por que é que a gente vai continuar? Então é por isso que a maioria das pessoas desistem. Porque a maioria das pessoas trabalham nos sonhos de outras pessoas e não nos seus. Então assim, o que você é apaixonado por fazer? O que de fato você ama fazer? O que de fato você gostaria de estar realizando hoje? Com o que você gostaria de estar trabalhando hoje? E uma coisa está atrelada à outra. Quando a gente... Vamos imaginar na ferramenta. Imagina que o martelo ele esteja tentando cortar a árvore. O martelo não é apaixonado por cortar madeira. Por quê? Porque ele foi feito para bater prego, certo? Só que aí o martelo ele quer cortar a árvore, cara. Ele é o que ele tem para fazer hoje, é o que está mais fácil para ele, é o que ele tem de oportunidade, então ele vai cortar a árvore. Só que o martelo ele é apaixonado por bater prego. Para o martelo se destacar cortando árvore, ele vai ter que gastar muito mais energia, muito mais tempo. E a chance dele ser melhor do que o machado é muito menor. Então talvez esse seja o motivo que você ainda não se destacou, que você ainda não teve um resultado expressivo. Porque você é apaixonado por a função X e você está exercendo a função Y. Então essa parte de se encontrar, de encontrar a sua função, de executar aquilo que você nasceu para executar, ela sempre vai estar presente. É o pilar de qualquer coisa. Porque isso determina todas as outras coisas. O seu nível de paixão, a sua direção, a sua visão, o que você consegue enxergar. Determina tudo. Então não adianta você usar um martelo para cortar madeira, porque mesmo que ele se esforce muito mais, ele não vai conseguir ser melhor do que o machado. Então você precisa se questionar isso. Tá, o que eu nasci para fazer? O que eu sou apaixonado por fazer? Você precisa caminhar para isso. Não é que você precisa abandonar tudo o que você faz hoje para já iniciar esse outro, mas é começar a buscar isso. É começar de alguma maneira, em algum período, realizar isso que te faz se sentir, que faz o seu coração vibrar mais forte. Quando o Renato Albani esteve aqui, Renato Albani é um comediante, provavelmente você conhece, e é muito louco porque ele fez engenharia de automação, numa federal também, assim como eu, e
os pais dele não apoiavam ele fazer humor, fazer comédia, porque ninguém via como que naquela época a comédia ia dar dinheiro pra ele. Imagina, você ser comediante, cara, é difícil pra caramba, não é? Não é muito comum você ver alguém que ganha muito dinheiro com comédia. Só que o Renato, ele falou que ele era tão apaixonado por aquilo, cara, que ele fazia aquilo até de graça. Que ele pagaria pra contar piada, porque ele gosta tanto disso. E olha só como é doido, cara. Hoje, passado alguns anos, o nível de paixão dele foi tão grande, ele fez aquilo com tanto amor, que hoje ele não é só um dos maiores humoristas do Brasil, mas como ele ganha muito mais dinheiro do que ele ganharia sendo engenheiro. Entende? Então, quando você exerce essa função com amor, com paixão, quando você busca isso que está dentro do seu coração, naturalmente as possibilidades vão aparecer. Naturalmente o dinheiro ele vai aparecer de alguma forma. Vão chegar algumas possibilidades para você executar isso. Então que hoje, a live de hoje sirva justamente para isso, para nos conscientizar, para nos trazer essa consciência de perguntar o seguinte, tá, mas o que eu sou apaixonado por fazer? Talvez você responda, Vini, eu não sou apaixonado por nada. Não, talvez você não descobriu ainda. Mas é impossível você não ter algo que te chame mais atenção. É impossível. Então, que a gente se pergunte isso. Que a gente se questione. E eu quero que vocês entendam que eu não sou a resposta. Eu sou a ferramenta utilizada por Deus para talvez trazer uma dúvida, trazer uma pergunta diferente, para te trazer um outro ponto de vista, que vai fazer você enxergar outras coisas. Mas eu sou só a ferramenta, eu não sou a obra. Eu, como faço parte de uma obra, eu preciso de outras ferramentas. Então eu preciso que você dê resultados. Eu preciso que você melhore como ferramenta. Porque quando temos mais pessoas preparadas, mais pessoas nós temos para ajudar nessa obra, de impactar outras vidas. Então o meu objetivo aqui é que você se desenvolva também. É que você tenha resultados. É que você me ajude a impactar a vida de outras pessoas. Esse é o meu trabalho aqui. Esse é o meu objetivo. É por isso que eu nasci aqui. Então eu só sou o meio disso. Então, talvez você tenha algumas dúvidas que eu não consiga te responder. Por quê? Porque eu só sou o canal. Eu só sou a ferramenta que entrega aquela mensagem que eu recebi. A obra não é minha. E o que eu quero com você se desenvolvendo é que você participe dessa obra junto comigo. O que eu quero é que nós, juntos como ferramentas, possamos construir uma obra ainda maior. No final de tudo, quando você estiver no leito de morte, talvez a pergunta que mais te deu o senso de ter tido uma vida que você conseguiu de fato aproveitar, é você conseguir responder a pergunta de quantas pessoas você impactou. Quando você estiver lá, no leito de morte, se a sua resposta for, se a sensação que você tiver no dia for de eu poderia ter feito mais, sabe que você desperdiçou todos os seus talentos, toda a sua vida, tudo aquilo que Deus te deu para você executar aqui, você desperdiçou. E o que eu mais busco todos os dias é fazer o máximo que eu posso para quando o dia que eu chegar no meu leito de morte,
eu ter a sensação de missão cumprida. Eu ter a sensação de que eu impactei o máximo de pessoas que eu poderia. De que eu entreguei a mensagem que me foi dada. Que eu executei a função que me foi dada. E você? O que você quer sentir no seu leito de morte? É chato pra caramba. Você ter que acordar todos os dias, preparar um conteúdo, vir aqui entregar pras pessoas. É chato, pô. Poderia estar dormindo, poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar indo pra treinar. Mas então por que é que mesmo sendo chato você faz isso? Porque eu sou apaixonado pela obra que me foi dada. Porque eu sou apaixonado pela função que me foi dada. Porque eu sou apaixonado por aquele que me entregou isso. E quando você entende o seu papel aqui, quando você entende a sua função no mundo, você não permite mais passar por aqui sem exercer essa função. Quando o machado descobre que é feito para cortar madeira, ele não aceita mais executar qualquer outra função. Então por que mesmo sendo chato, eu tô aqui todos os dias? Porque eu acredito que para construir uma obra que cause um verdadeiro impacto, eu vou precisar de outras pessoas. Eu vou precisar que você esteja pronto. Eu vou precisar que você dê resultados. Eu vou precisar que você inspire outras pessoas. Eu vou precisar que você esteja aqui, me ajudando a alcançar ainda mais gente. Para viver uma vida. Para executar a função que nasceu para executar. Chega da gente ver pessoas com muito potencial desperdiçando isso com qualquer outras coisas. Chega da gente ver pessoas no leito de morte se arrependendo de não ter feito mais. Chega. Então a gente chegou a hora da gente ter cada vez mais ferramentas prontas nesse canteiro de obras. Para que a gente consiga construir uma obra de fato verdadeira. Ó, a Gabriele aqui perguntou o que eu faço para ajudar. Você precisa dar resultado. Por quê? Porque o resultado inspira outras pessoas. O resultado cura qualquer coisa. As pessoas olham para você diferente quando você dá resultado. E por que a gente tem essas lives aqui todos os dias? Para se preparar, para entender o que é preciso para ter esse resultado. Para a gente alimentar o que é necessário para a gente construir esse resultado. E, consequentemente, quando você encontra a sua função no mundo, você dá mais resultado. Então aqui é o processo de transformação. O Forjando é isso. Como que você ajuda? Você dá resultado, mas para dar resultado você precisa fazer o quê? Você entende? Então você precisa estar aqui todos os dias. Você precisa trazer pessoas para essa live. Precisa assistir os episódios do Forjando. Precisa se alimentar dessas coisas. E a gente junto levar essa mensagem para frente, para cada vez mais pessoas. Contem comigo. Eu vou estar aqui todos os dias, às 7h36 da manhã, de segunda a sexta-feira. Fora os episódios que a gente vai gravar aqui do Forjando, com as entrevistas com os maiores nomes do Brasil. Para você aprender de fato com as pessoas que têm um resultado, e não com as pessoas que dizem que têm um resultado. E a gente está criando aqui já algumas formas de você estar presente com a gente presencialmente. E logo a gente vai anunciar isso também. Tá bom? Eu desejo que Deus abençoe o seu dia. Que Deus te dê sabedoria e discernimento. Que te ajude a encontrar dentro de você aquilo que você é apaixonado. Para que você consiga suportar todas as pressões e desafios colocados no seu caminho. E que você possa, no dia de hoje, quando o dia acabar, você ter a sensação que você fez o máximo que você podia. Que você contribuiu na vida de outras pessoas. Que você entregou tudo aquilo que você recebeu.
e que você tenha a sensação de que você está exercendo aquilo que você nasceu para exercer. Amanhã estaremos juntos, 7h36 da manhã, e eu conto com você, tá bom? Ó, um beijo no coração. Quem vai fazer o print aqui para postar lá e marcar a gente vai compartilhar. Então a hora é agora, tá bom? Beijo, até amanhã.